Yo família, daqui fala vosso boy da os boys. Estamos aqui mais uma vez no canal TV Mukundo News, o canal que não tem nada de bungle bang, aqui só falamos a verdade. E hoje estamos aqui mais uma vez para reagir a este vídeo do nosso presidente, né? O presidente legítimo, o que o povo elegeu, mas ele infelizmente não está a governar este país, né? O Adalberto Costa Júnior veio nas suas redes sociais, né? E também nas redes sociais do seu partido para compartilhar a sua ideia, o que eles acham acerca das situações que estão a acontecer no nosso país, né? Começando mesmo nas manifestações, nas violações dos direitos humanos, né? Tudo isso ele como que eu posso dizer? Ele falou de quase de tudo de um pouco e rebentou, disparou contra o regime, contra o MPLA, né? Mais uma vez ele foi frontal, foi muito profundo e falou mesmo já, o MPLA que está a causar tudo isso, mas eu não vou falar muito, vou meter aqui o vídeo para depois nós assim continuar com o nosso vídeo, ok? Ficam com este vídeo aqui. Esta sexta reunião ordinária da Comissão Política acontece numa conjuntura política, social e económica do nosso país bastante delicada e grave, de modo que é em função desta caracterização que nós fazemos a atual intervenção. Decorridos 10 meses após as eleições, o governo angolano dá sinais de distanciamento às exigências dos angolanos. Dá sinais de uma incapacidade de governação em democracia. Dá indicações de não ter soluções para a pobreza, para o desemprego, para a diversificação da economia, para as reivindicações dos sindicatos, para as exigências da sociedade civil, para as exigências das classes profissionais, para os jovens, para as mamás que zungam para sustentar as suas famílias. A mensagem comum que o governo nos tem dado tem sido limitação das liberdades e alguma, infelizmente, repressão excessiva. A mensagem é a criação também de monopólios que destroem a economia. E não fazemos esta afirmação de forma gratuita, porque, infelizmente, os factos são excessivos para os olhos de qualquer observador. O Estado Democrático e de Direito tem estado adiado por este governo do MPLA. Nos últimos dias, debruçámos um pouco mais para fazer um importante exercício estatístico relativamente à perda de vidas que tem ocorrido nos últimos tempos no nosso país. E nós quisemos fazer um trabalho sucinto, num momento como este, para podermos convidar a que se faça uma reflexão e que se faça uma inversão dos comportamentos atuais. Os factos exigem da UNITA uma tomada de posição enérgica e à altura das circunstâncias. A política atingiu um nível muito baixo. Os angolanos perdem vidas por consequência desses atos, sem que nada os justifique, num contexto que deveria ser absolutamente de paz e de crescimento económico, porque o país tem recursos que têm sido muito mal utilizados. Os órgãos de justiça demitiram-se das suas responsabilidades, permitindo que o governo utilize a Polícia Nacional e demais órgãos de defesa e segurança de modo desproporcional contra os cidadãos nacionais, inclusive permitindo que se dispare a queima-roupa na maior das impunidades. Tudo isto está a ser causado em grande medida pela construção de uma sociedade fechada, asfixiada entre os interesses partidários, sem debate contraditório, com uma imprensa pública totalmente submissa, que manipula a realidade do país e que não serve à exigência dos angolanos. Quem pensa diferente, quem aponta o dedo, é perseguido, é preso, é assediado. Nós voltamos a assistir às manifestações organizadas
pelos serviços de inteligência contra lideranças de partidos políticos com existência totalmente legal, agentes do Estado instrumentalizados a atentarem contra instituições democráticas. Até quando vamos continuar a assistir a estes tristes espetáculos? Até quando o próprio Presidente da República diz ser normal perseguir os adversários políticos, como o fez ainda esta semana, numa entrevista dada internacionalmente? A Polícia Nacional deve ser uma força de proximidade, o amigo que se tem perto de casa, aquele a quem os angolanos recorrem para se protegerem. Mas quando o cidadão se manifesta, urge saber também que o está a fazer acoberto de um direito constitucional. Como convite à reflexão, dizia, vou compilar agora, com rigor, uma série de factos que de 2017 a 2023 se têm repetido no nosso país. E cito 2017 a 2023 porque caracterizam os mandatos da atual liderança do Executivo do nosso país. Em 2018, no decurso da Operação Transparência, foram contabilizadas as mortes de 21 cidadãos nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul por motivos totalmente injustificados. Em 2019, foram mortos mais de 14 cidadãos, desta feita durante a chamada Operação Resgate, com destaque para o assassinato, infelizmente, pela polícia, no bairro Rocha Pinto, em Luanda, da vendedora ambulante Juliana Cafique. Um caso que causou um choque tremendo à população angolana e a setores da comunidade internacional ligada à defesa dos direitos humanos. Foi também neste período que um adolescente de 14 anos foi igualmente assassinado, vendedor da rua, morto na província de Benguela. No mês de maio de 2019, 7 cidadãos foram mortos pela polícia na localidade de Calonda, no município de Mucapa, na província da Lunda Norte. Ainda em 2019, em plena Operação Resgate, no município de Capeta Cabolemba, na Lunda Norte, 3 solas foram mortos por organizarem uma manifestação com a qual questionavam o destino que as autoridades têm dado às receitas da produção diamantífera. Mas não é tudo. Em 2020, em pleno estado de emergência, decretado em virtude da pandemia do Covid-19, foram mortas mais de 19 pessoas, com destaque para o mediatizado caso do médico Silvio Dalla, assassinado no dia 1 de setembro desse mesmo ano, numa esquadra policial localizada no bairro Rocha Pinto. Em 2020 ainda, a polícia matou o jovem Inocêncio de Matos durante uma manifestação pacífica que a juventude luandense realizou na capital do país em protesto contra a falta de emprego e o alto custo de vida. Ainda não se dissipou das nossas memórias o massacre de 55 cidadãos inocentes durante os acontecimentos que ocorreram em Tafuf a 30 de janeiro de 2021. Outros cidadãos, que na sequência haviam sido julgados pelos tribunais do regime, a pretexto de serem os cabecilhas de uma intentona subversiva na região, foram absolvidos por inequívoca falta de provas, mas lamentavelmente os seus algozes permanecem até hoje impunes. No dia 28 de maio de 2022, morreram 3 operários angolanos em disparos praticados pela polícia, numa marcha reivindicativa promovida por trabalhadores que constroem a barragem de Cacuru-Cabaça. Ainda em 2022, já em plena campanha eleitoral, foram mortas pela unidade de guarda presidencial 3 jovens motoqueiros que reclamavam nas imediações do Palácio Presidencial em Luanda o dinheiro que um conhecido cabo eleitoral do partido de regime, Angola Solidária, lhes prometera para promoverem passeatas de apoio ao partido, mas que não foi devidamente pago. Já em 2023, há cerca de 3 meses atrás, na comuna do Lunge, município de Bailundo, cerca de 20 cidadãos, mais uma vez pertencentes a uma seita religiosa, perderam a vida em confrontos com a polícia. Pode-se dizer que lamentou-se também aqui a morte de um agente da polícia. A morte voltou a enlutar famílias angolanas, ainda na semana que hoje termina. Oficialmente,
o número é de 8 mortos. Há quem fale de 12 mortos na província do Amo, onde perante uma manifestação foram usadas balas reais para conter os motoqueiros e os taxistas, descontentes com a medida decretada pelo governo do aumento do preço da gasolina. Há uma nítida falta de tato, falta de diálogo com que se está a lidar com as questões sociais e políticas, resultante daí a desgraça e o caos que temos vindo a assistir com um grande número de famílias angolanas a pagarem muito caro mesmo, com o preço da vida dos seus entes, a incompetência deste governo. São muitas mortes que não podem continuar a ocorrer. Tudo isto sem contar com os inúmeros casos de execuções extrajudiciais praticadas em Angola como um expediente ilegal e desumano. No dia 14 de fevereiro do ano em curso, 8 jovens foram executados em Luanda. Um mês e meio depois, mais 10 jovens foram mortos e largados numa mata algures na província do Beni. Onde estão os responsáveis? Quem mandata estas execuções? Infelizmente, até hoje, todos impunes e desconhecidos. Portanto, digníssimos membros do Comitê Permanente, caros jornalistas, angolanos e angolanos, este é o quadro das trágicas arbitrariedades que vêm sendo cometidas, avultando, além das matanças indiscriminadas, perseguições políticas e desalojamento das populações. Nesta ordem de ideias, acho que temos a obrigação de nos opor a este estado de coisas, de forma energética, e termos a criatividade de tomarmos iniciativas e excesso. O Grupo Parlamentar da UNITA e o seu Governo Sombra, assessorados pelos mais valiosos quadros da área do direito, da justiça do partido, em contato e em colaboração com a sociedade civil, deverão tomar em mãos a tarefa de organizar um exaustivo dossiê sobre este assunto. Este relatório deverá ser encaminhado às mais altas instâncias nacionais, mas também internacionais, de justiça, sem prejuízo dos nossos tribunais nacionais. Não obstante, o facto de sabermos subejamente que o sistema judiciário angolano se encontra em profundo estado de coma. Ok, assim como vocês viram o vídeo, né? Por favor, compartilham e também deixa o vosso like, comenta o que você acha do vídeo, ok? É nós sem ele, família, pá, não tenho nada mais para dizer porque ele já disse tudo, ok? É nós sem ele, gri papo, família.